Com essa limpeza de tanque, nós falaremos da parte de conceitos e falaremos também dos produtos. Quando nós vamos pensar numa limpeza de tanque, nós vamos fazer uma limpeza de tanque, nós temos sempre que pensar o que está sendo limpo dentro desse tanque, qual é o produto que tem nele, né, o que você tem de insumo dentro desse tanque, qual o tamanho dimensional desse tanque, como esses tanques são limpos hoje, no caso de uma alteração, como eles estão sendo limpos, que método você usa, qual pressão, qual vazão, você usa temperatura de água, sim ou não, quanto tempo você demora para limpar esses tanques, quantas pessoas são envolvidas nesse processo, você tem um processo automático, processo manual. Esses são os processos conhecidos de limpeza de tanque. Bom, no método manual, é aquele método onde você tem que enviar algum trabalhador para dentro do tanque para fazer a limpeza, né? Normalmente eles têm que entrar por uma porta de visita, um processo bem difícil para a pessoa que vai ter que entrar nesse tanque, perigoso. Então é complicado, esse processo manual é complicado. A gente sabe que tem esses riscos com a segurança de trabalho, o tempo de limpeza normalmente é elevado, o consumo de água e de químico também é elevado nesse sentido, a mão de obra que você tem que ter para fazer essa tarefa de limpeza, além de muitas empresas, quando você não conta com essa mão de obra própria, você tem que terceirizar essa limpeza e aí o teu custo vai lá para cima. A gente também tem esse outro método de limpeza, que é o enchimento e drenagem. Você enche o tanque e drena várias vezes. Dentro desses enchimentos e esvaziamentos, você conta com água, com solventes, com alguns tipos de químico. Muitas vezes você vê esse processo de encher e esvaziar feitos 3, 4 vezes cada processo, então o processo é muito lento, o custo é muito elevado por causa desse monte de água água e químico que você coloca aqui dentro, depois você tem que drenar, você tem que tratar, então esse método é bem complicado de ser feito. Tem algumas indústrias que ainda usam esse método devido à dificuldade ou à falta de um projeto adequado de lavadores dentro do seu tanque. E esses dois processos, tanto o manual quanto o encher e esvaziar, quando nós fazemos ele, ou quando nós vamos ter uma planta nova, um tanque novo, que seja, a gente tem que pensar muito no custo real desses métodos, porque você tem a quantidade enorme de água que você gasta e mais a energia, aí no caso de quando você aquece, tem algumas situações que aquece, outras não, mas quando você aquece também tem o custo de energia, o custo de químico, mão de obra, tratamento de água, o tempo que você fica com esse tanque ocioso, você enche, drena várias vezes. E também se você, depois de todo esse processo, a gente já se deparou com vários casos de, depois de tudo isso, você ainda não ter uma limpeza eficiente da forma que deveria. Inclusive, eu já vi acontecer o pessoal fazendo essa limpeza de encher e esvaziar e depois ainda finaliza manualmente o negócio. Então, o custo disso daí vai lá para cima e a gente tem que levar muito em consideração isso daí, tanto no processo que você já tem existente ou no processo novo que você vem a ter na tua indústria. A limpeza SIP, que já é um processo mais complexo, né? Você tem uma instalação permanente de um lavador no interior dos tanques, você tem um sistema completamente automatizado, múltiplos ciclos aí de limpeza, com limpeza alcalina, ácida, sanitização e enxágue. É um projeto mais complexo. E as vantagens de ter esse processo SIP, né? É a repetibilidade que você tem na limpeza, você vai ter sempre uma limpeza eficiente, você vai ter sempre a mesma qualidade de limpeza, você consegue uma redução no tempo, então você tem um tanque apto para o processo mais rápido, tem a redução do consumo de solução de limpeza, não é como encher e esvaziar, que você precisa gastar todo aquele monte de água e produto químico. E a operação é toda automatizada, tem sistema de monitoramento, tudo. As desvantagens desse SIP, o custo dele é bem alto e também você precisa de pessoas especializadas por causa da complexidade desse processo de SIP.
E a gente fala que a melhor forma que você tem é você automatizar a limpeza do teu processo hoje, contando com alguns lavadores dentro do seu tanque. E com isso você conta com os especialistas em limpeza para poder te ajudar na especificação do melhor lavador, a quantidade de lavadores, sempre dentro da curva da bomba que você tem. Isso aí a gente pode ajudar vocês na hora de precisar. E essa automatização a gente fala, por que o ideal é fazer? Porque você tem a integridade do processo, né? Ele também te traz uma repetibilidade, uma consistência de limpeza. Você também consegue com isso reduzir o tempo da limpeza. Você consegue reduzir água, mão de obra, químico, despesa com efluentes, além de estar adequada a NR33. E também com isso a gente consegue fazer um cálculo para justificar esse investimento. Esse cálculo de ROI, com um tanque mais limpo, quanto isso está te trazendo de benefício? Quanto dinheiro você tá ganhando com isso? Se você não está mais tendo a contaminação cruzada, o que isso significa para você? Quanto dinheiro está entrando aqui para você? Quanto você está deixando de gastar com antibiótico, com esses pontos de infecção, com essa contaminação cruzada? Você tendo menor tempo de limpeza, o que isso traz de benefício para você? Você ganha um tanque, 2, 3 no dia? Isso em produção, quanto significa? Você consumindo energia menos, quanto de energia, qual o valor de energia você está deixando de gastar com aquecimento, de químico, custo de mão de obra, o risco de segurança do trabalho, então, é imensurável, né? A gente não consegue nem... a gente coloca isso aqui porque é um detalhe importante, mas a vida não tem preço. Então, aqui a gente não dá nem para entrar no ROI, porque seria covardia, né? E aqui estão os principais fatores que afetam a limpeza dos tanques, né? Seriam tempo, temperatura, ação mecânica e ação química. Normalmente a gente fala que a gente precisa, para uma limpeza efetiva de um tanque, né, fazer uma limpeza adequada, a gente precisa usar pelo menos 2 fatores desses em conjunto, né? Você precisa deixar mais tempo limpando, como a temperatura, ou não? Você precisa de temperatura para desgrudar aquela sujeira mais teimosa, aquela sujeira mais impregnada. Você precisa de temperatura e você precisa de uma ação mecânica mais forte. Você precisa de químico, de repente, para soltar aquela sujeira que não tá soltando numa boa. No mínimo 2 desses aqui você precisa utilizar na tua limpeza. E isso aí varia muito de cada processo, o que tem dentro do tanque, por isso que a gente fala muito disso aí, a gente bate muito nisso daí. Você precisa adequar o teu processo à tua realidade. O tempo a gente fala que é a duração, né? Que essa solução de limpeza vai estar em contato com a superfície do tanque. A temperatura é para maximizar a taxa de reação do químico de limpeza, né? Para facilitar, para amolecer. O químico também você tem que ter uma concentração adequada o tipo de químico, e a concentração do químico é importante para você ter essa remoção da sujidade. E a ação mecânica, que é a força de impacto propriamente dita do jato no costado desses tanques, que aí essa força de impacto ela demanda de pressão, demanda de vazão e demanda do tipo de lavador correto para cada diâmetro de tanque, para cada situação de tanque, cada tipo de tanque, cada tipo de sujeira. Isso tudo vai demandar também do tipo de lavador adequado para facilitar aí a remoção da sujidade. A temperatura ela influencia no ciclo, né, da limpeza. Ela reduz a resistência da ligação do resíduo com a parede do tanque. Ela reduz a viscosidade que você tem lá dentro do teu produto impregnado no costado do tanque. Ela aumenta a solubilidade do resíduo e ela consegue também aumentar a reação química. Com isso você pode ganhar aí no tempo de limpeza. O químico, a concentração normalmente vai reduzir de acordo com o tempo e a temperatura.
e também a menor concentração significa o menor uso de químico e redução no custo da limpeza. Ação mecânica. Ação mecânica, como eu disse, é realmente o impacto do jato. Em resíduos de difícil remoção, pode ser que exija aí, elevados níveis de impacto. E como que a gente faz para aumentar esse impacto? Como que a gente deve usar, primeiramente, o jato adequado para cada diâmetro, para cada sujeira, e também, dobrando a vazão da solução de limpeza, você dobra a força de impacto. E quadriplicando a pressão, também você dobra a força de impacto. Então, a gente, com esses dados, a gente constata hoje que a vazão te ajuda muito mais no impacto do que a pressão. O ideal é você fazer uma conjuntura dos dois, então a gente tem que fazer uma fórmula adequada aqui, o quanto usar de pressão, o quanto usar de vazão. Aqui a gente fala um pouco da importância do impacto na limpeza dos tanques, qual o tipo de resíduo processado no recipiente e o impacto necessário para removê-lo. Isso é muito importante em cada aplicação, a gente analisar isso com muita calma. Por quê? Porque a alta pressão ela não garante um impacto. Isso a gente vê muito naquelas máquinas de limpeza de alta pressão. Você vê que ela tem uma pressão bastante grande, porém, se você afasta ela um pouco da superfície que você quer limpar, ela já não tem mais impacto nenhum. Você está trabalhando com uma pressão muito alta e um impacto muito pequeno. Alterar a vazão, como eu disse no slide anterior, alterar a vazão você tem um maior reflexo sobre o impacto do que a pressão. Dobrando a vazão, você aumenta o impacto em 100%. Se você dobrar a pressão, você aumenta o impacto somente em 40%. Isso é um dado importante e bacana de saber. O aquecimento da água é desnecessário se o método de higienização garante um impacto suficiente. O que acontece aqui? Tem muita gente que usa água quente sem necessidade. De repente, se você não precisar utilizar, se você tiver um impacto adequado, você pode acabar economizando aí energia com esse aquecimento dessa água, usando essa energia para outro ponto da tua indústria e reduzindo, tendo uma economia anual aí bastante significativa.